A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Ouça nesse instante mais uma mensagem que te dá fé de arrebatamento. Jesus falou assim e, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificada. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardavam-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Amém. Amém. E assim, meu Deus, rogamos a ti nesta hora, nós que cremos que fomos enquadrados nesta oração sacerdotal de Jesus Cristo, rogamos aos céus que nos ajude neste momento. Cremos que esta oração também foi por nós. E cremos que tu tens nos guardado de todos os ataques de Satanás. Nesse instante pedimos que o Senhor proteja a nossa mente, batiza o nosso cérebro com o Espírito Santo, e que ele fique assim protegido com o capacete da salvação, e que nenhum dardo inflamado do maligno possa atingir a nossa mente, mas que possamos, como verdadeiros vencedores, soldados de Cristo, nos tornar verdadeiros campeões da tua palavra, vivendo para o teu reino. No nome de Jesus, amém. Amém. Podem sentar. Esta oração de Jesus, a oração sacerdotal, a oração intercessória. Você sabe que Jesus tinha passado 3 anos e meio ensinando, pregando, e pouca gente sabia que ele estava na terra. Poucas pessoas. O mundo estava aí, acontecendo, os reinos, o Império Romano, tudo. Só depois de sua morte, anos depois, foi que se soube desse personagem que existiu. Até as notícias correrem ao redor da terra onde estava povoado naquele tempo, demorou um bocado, né? Demorou um bocado. Então,
6 anos, 10 anos, 20 anos para frente. Homens como Paulo, Pedro, viajando de cidade em cidade, falando sobre Jesus de Nazaré. Veja, alguém ouvia e dizia, eu creio, mas outros tiveram que ver algum efeito, alguma coisa acontecendo. Então, para isto, esses homens receberam de Deus uma dádiva, um dom especial. Então, eles diziam, Jesus de Nazaré fez isto. Ele curou enfermo, ele ressuscitou mortos. Então, as pessoas, quando viam os apóstolos também fazendo isto, eles criam. Eram homens como eles. E eles diziam, ele nos deu, e não é nós, o poder não está em nós, mas é no nome de Jesus que nós fazemos isto. Então, eles creram, e foi assim que o Evangelho saiu de cidade em cidade e chegou até nós depois de milhares de anos. Então, o que eu quero dizer a vocês com isto é que Jesus, quando fez esta oração, ele estava orando por todos aqueles que ouviriam a palavra e creriam nela. Porque na sua oração é como se fosse um tema fechado. Eles creram na tua palavra, que tu me deste e eu entreguei para eles. Então veja que Jesus fez esta oração orando por todos eles. Por todas as dispensações, por todos os anos e eras futuras. Todos aqueles que chegassem a crer nesta oração estavam enquadrados ali. Esta oração sacerdotal, sendo Jesus Cristo o intercessor entre Deus e o homem, ele se coloca na sua posição de filho que pede ao Pai. E diz que glorificou o Pai entre os homens quando realizou todo o trabalho que o Pai mandou ele fazer. Eu quero pegar apenas esta parte para dar continuidade ao nosso tema sobre a manifestação de filhos, sobre a adoção de filho, sobre o rastro da adoção. E veja como ele orou aqui. Assim como me deste poder sobre toda a carne, estou lendo o versículo 2 outra vez, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra. Glorifiquei-te na terra. Eu não sei como seria a pronúncia deste nome no original, não é? O grego. Eu apenas posso dizer o que eu já consegui aprender, que glória vem da palavra doxa, não é? Glorificado, endoxado. E aqui glorifiquei-te, então é uma variação desta mesma palavra raiz doxa, que é a opinião, avaliação, juízo, julgamento, em outras palavras, mente de Cristo, exposta, expressa, a ponto de se passar para outra pessoa. Quando Jesus está dizendo que glorificou ao Pai aqui na terra, ele diz como foi que ele fez esta glorificação, como foi que ele glorificou ao Pai. Foi assim: tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então, quando Deus chama um filho, uma filha, e revela a este filho, a esta filha, o seu plano, tudo isso que estamos ensinando está enquadrado em Romanos 8. Romanos 8. Só que não estamos toda vez lendo em Romanos 8. Vê? E lá diz... E eu, pelas minhas contas, 4 cultos já que eu entro nesse mesmo detalhe, porque eu sei a importância disso. Aos que ele predestinou, a estes chamou. Veja isto aqui. Aos que ele chamou, ele justificou. E aos que ele justificou, ele glorificou. Então você é eleito por Deus desde antes da fundação do mundo. Quando você se manifesta aqui na terra, então Deus te chama. Quando você ouve o chamado, você se apresenta para cumprir o seu papel como um filho e tem um papel para desempenhar nesta grande família de irmãos. E você segue o exemplo do irmão maior, do irmão mais velho. Então, uma vez que você se dispõe para atender o chamado, para cumprir seu papel como filho, ele então te justifica. Quando ele te justifica, a justificação, Paulo diz que é pela fé. Fé
é revelação. Então, quando Deus te justifica, Ele revela a você seu plano. Então você se coloca na posição de filho, sabendo o que você deve fazer. E nesta grande família, todos os filhos terão que descobrir seu papel. O que é que Deus exige de cada um. Aí é quando você parte para o abraço, como diz o povo, parte para o abraço. E o seu papel como filho é fazer a vontade de seu pai. Onde temos este exemplo? Em Jesus Cristo. Tudo que ele fez foi para fazer a vontade de Deus. Eis aqui eu venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. No meio do livro, no rolo do livro está escrito sobre mim. Tira o primeiro para que seja estabelecido o segundo. Eis aqui eu venho, ó Deus, para cumprir, para fazer a tua vontade. Este é o papel do filho. De cada filho de Deus. De cada, porque foi o papel do filho primogênito. Então ali tem um modelo para todos os filhos. Agora, uma vez que você é então justificado pela fé, então Deus te glorifica. E quando Deus te glorifica, Deus coloca em você a avaliação dele. A avaliação dele, o julgamento dele. Agora, se você fica glorificado com a mente de Deus em você, o que você vai fazer dali por diante? Como você vai falar a palavra de Deus? Vai aconselhar o conselho de Deus? Vai dizer às pessoas o que é a vontade de Deus? Vai dar o julgamento de Deus sobre as coisas? Não pode Deus dizer que isso não presta, você dizer isso presta. Agora veja a diferença que está nisto aqui. Então eu acredito, como estamos, todos que estão aqui, né, vamos dizer assim, todos que estão aqui são, vamos dizer assim, de alguma forma, estão procurando seguir a vida cristã, mas preste bem atenção. Como pode uma igreja dizer para as suas mulheres que não tem problema elas usarem roupas de homem? Estão colocando nesses filhos a glória de Deus? Não. Porque para Deus isso é uma abominação. Estamos pegando só este exemplo. E estou dizendo isso porque aqui não tem nenhuma visitante, nenhuma mulher com calça comprida. Porque eu acho chato, esquisito, quando eu vejo um pregador pregando por tabela, pregando carapuça para as pessoas. É horrível. Eu uso até outra expressão, é até nojento. Não é? Só porque entra uma mulher de brinco na igreja, aí começa a falar de brinco. Manena está lembrada, né, irmã? Nunca esquecemos disso. Manena nunca... Né? Quando tinha participado de reunião de crente? Nunca. O Antônio, meu Deus do céu. Não é? Apesar de que a família toda, os pais e tal, mas ele, naquela época, então levei esse pessoal junto comigo para visitar uma determinada igreja, e a irmã Nena na época tinha seus brinquinhos bonitinhos penduradinhos e tal, sentadinha lá no terceiro ou quarto banco, mas foi aquela coisa, mas toda irmã olhava para ela e outra apontava o dedo, aquela coisa. Aí o pregador encontra chão, né, para pisar, e fala de brinco, e fala de pintura, e de Jezabel pintado, só porque tem um visitante daquela forma. E isso não, eu não acredito que é assim que Deus trabalha. Se tem pessoas que ainda não creem, se tem pessoas que ainda não passaram por esse processo, ela tem que ouvir sobre o amor de Deus. Que Deus está pronto para abraçá-la e perdoá-la e dizer assim, como, da forma que você está, Ele está te esperando. Agora depois, se você vier, aí é outra história, é quando você começa a mudar de vida, vê? E assim, sucessivamente. Agora, se quando Deus te chama e revela teu plano, não pode você então começar a ter uma avaliação diferente. Se Deus diz, eu amo isto, e você a odeia, você não faz aquilo que Deus ama, que é a forma de agradar, é fazer o que Ele gosta, é fazer o que Ele agrada. Como pode a avaliação de Deus estar em você? Como pode o julgamento de Deus estar em você? Se aquilo que Deus diz, isto é errado, você tem como certo. Como pode os nossos filhos? Como pode nossas crianças, nossos jovens, nossas filhas dizer, olha, mas a filha de fulana usa, filho de ciclano usa, minhas coleguinhas usam. E você diz, não tem problema mesmo não, é criança mesmo, é jovem mesmo. Não, senhor. Você tem que passar para seu filho a avaliação de Deus sobre as coisas. Isso se chama a glória de Deus.
é a única forma de você glorificar a Deus na terra, é passar adiante o pensamento de Deus, a avaliação de Deus, o julgamento de Deus. Jesus chamou certo de certo, errado de errado. Pelos filhos de Deus, ele orou e intercedeu. Mas os filhos do diabo, aqueles que não eram filhos, ele os desmascarou e disse: vós tende por pai o diabo. E mesmo nesta oração intercessória, ele orando pelos filhos, disse: nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. Em outras palavras, esse não poderia se salvar mesmo, porque não é teu filho. Esse teve que se manifestar como filho da perdição. Então a forma que nosso irmão principal glorificou a Deus é a mesma forma também que nós temos que glorificar, fazer aquilo que Deus designou você a fazer como um filho, como uma filha de Deus. E por aí você pode muito bem ter uma ideia da situação que está o mundo, da situação que está as pessoas, para onde estão caminhando, qual é o final dessas pessoas, caminhando a passos largos para a perdição, para o inferno, para o lago de fogo, porque a avaliação que está neles, o julgamento que está neles, é o julgamento do diabo, é a avaliação do diabo, que não tem problema, que não tem importância, mesmo com esta capa de religiosidade. O diabo não disse para Eva que Deus era ruim, que Deus não prestava, que não se tinha que adorá-lo. Não, mas disse para ela que não era bem daquela forma, que aquilo que Deus exigiu não precisava aquela exigência toda, e assim sucessivamente. Vê? Aí está o papel de cada filho, glorificar a Deus, da mesma forma que Jesus fez. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Agora, se Jesus tinha uma obra a realizar, nós não temos? Será que nós não temos uma obra que temos que realizar? Temos sim. Lembra da oração daquela mulher? Que o marido bêbado, no bar, os colegas diziam: não tem mais cristão no mundo, não tem mais crente não, é tudo a mesma coisa, tudo farinha do mesmo saco, né? Não tem mais gente honesta no mundo. E ele estava naquela conversa, tudo bem, vocês já conhecem a história muito bem, mas às vezes tem pessoas que não conhecem. No entanto, um daqueles beberrões ali disse: não, vocês estão enganados. Eu conheço uma pessoa que é crente, que é sincero, que é crente, que é um verdadeiro crente. Que é isso? Só pagando, só me mostrando. Eu pago para ver. Se eu conheço, é minha esposa. Uma pessoa no bar testificando de sua esposa? Vocês sabem a história, não é? Vocês conhecem. Eu levo vocês agora para provar para vocês que ela é crente. Que ela é crente. Às vezes nós usamos essa história querendo humilhar as pessoas ou querendo se aproveitar da bondade dos outros, não é? Talvez eu ainda não consegui alcançar o grau daquela mulher. Então, se você for exigir isso de mim, exigir uma prova, você pode se decepcionar. Estou me usando como exemplo. Talvez seu marido não alcançou ainda aquele patamar. Talvez sua esposa não alcançou ainda aquele patamar. Mas ele levou fora de hora aqueles seus colegas bêbados, não é? E se fizeram de mais bêbado ainda. Bateu na porta, ela, tadinha, já estava descansando, dormindo. Não, nós estamos com fome, queremos comida, queremos comer. E queremos ovo, bacon, sei lá, aquela coisa toda. Tipo um sanduíche lá, e ela foi preparar para eles fazer. Ela não tinha nenhuma obrigação, era fora de hora. Mas, no entanto, ela foi, fez, ficaram na mesa esperando. Quando ela trouxe na mesa, ele disse: vocês vão ver como é que ela age. Na hora que colocou a comida lá, ele jogou tudo no chão, puxou a toalha com tudo, disse: já falei que não é dessa forma que eu quero, não é desse jeito que eu gosto, você não fez do jeito que eu gosto. Ela, com visita em casa, com pessoas em casa, humildemente foi lá, pegou tudo de novo. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês: não tente fazer isso com sua esposa, não. Não tente fazer isso com seu esposo. O irmão Branda contou essa história mostrando para nós como é o modelo. Mas quantos de nós já alcançamos? Já podemos ser usados como modelo? Não tente fazer isso não, você pode passar vergonha, ser decepcionado. Ore para sua esposa chegar naquele degrau, naquele patamar. Mas a mulher recolheu os pratos: tudo bem, querido, eu vou fazer do jeito que você gosta. Calma, peraí. Voltou para a cozinha.
E enquanto ela estava lá, ela começou a cantar e eles vieram de pontinho de pé para ouvir. E ela estava refazendo tudo de novo e cantando um corinho, dizendo: carregou Jesus sua cruz sozinho. E por acaso eu também não devo carregar a minha? Então aquele marido incrédulo era a cruz que ela tinha que carregar. Agora, o que é que vamos fazer com a cruz? Começamos a reclamar, queremos cortar pedaço, queremos nos livrar. E não é assim. Então ela cantou dizendo: há uma cruz para cada um, e há uma cruz para mim também. Esta pesada cruz carregarei até a morte me libertar. E foi com isto que todos eles se converteram naquela sala, naquela hora. Ajoelhados, ela orou por eles e assim sucessivamente. Vê? Foi assim que ela passou adiante a glória de Deus para eles. Agora, deveríamos ter histórias assim também de homens, né? De homens que foram tão humildes, tão amorosos, a ponto também suas esposas poderem sair por aí afora e quando vê uma falando mal do marido, ou dizer: não, meu marido é um cristão. Meu marido é um cristão. Não é? Seria muito bom. Pois bem, continuando, já, senão eu vou ficar apenas com este versículo e teríamos muita coisa aqui para falar. Mas eu quero dar continuidade, que eu quero fechar esta minissérie sobre o rastro da adoção em alguns cultos para frente. No culto de ontem, Jundiaí, a última citação que eu li do irmão Brana foi no sermão: a palavra falada é a semente original, no parágrafo 137, onde o irmão Brana disse que nós somos a palavra de Deus manifesta. Somos a palavra de Deus manifesta. E ele disse que era assim que Deus deseja a sua igreja, para se manifestar através da igreja. Ele disse assim: como pode ele se manifestar a não ser que a sua própria semente esteja naquela pessoa? Se a semente de Deus não estiver em mim, se a semente de Deus não estiver em você, Deus não vai se manifestar através de você. Observe essas coisas. Ele disse: como você irá fazer isto? Quando as pessoas começam a questionar: será que é assim? Ele diz: como pode você manifestar como um filho de Deus, se você ainda coloca sua mente, seus pensamentos em primeiro lugar? Ele disse: suas provas mostram o que você é. Suas provas mostram o que você é. E quando começar a acusar Jesus, dizendo que nós somos filhos de Abraão, nós não somos filho legítimo como você, Jesus diz: quem de vocês pode me acusar de pecado? Irmão Brana diz: incredulidade. E ele citou as palavras de Jesus de uma forma um pouquinho diferente. Quando Jesus disse assim: quem de vós pode me acusar de pecado? O irmão Brana nos mostra assim: mostre-me uma coisa que Deus prometeu fazer através de mim que eu não tenha dado cumprimento. Isto era o que Jesus estava dizendo aos fariseus. Mostre-me o que foi prometido no Antigo Testamento, na lei, nos profetas e nos salmos, que eu, como filho enviado, não dei cumprimento a isto. Vê? E eles não podiam apontar nada que ele não tenha dado cumprimento, porque ele, como filho, tinha uma obra para realizar e já estava tudo escrito no papel. Volta outra vez o script do filme. E tudo aquilo, Jesus disse assim: olha, tudo que está escrito de mim, na lei, nos profetas e nos salmos, terá cumprimento. E ele deu cumprimento àquilo, vocês sabem que deu. Agora, se todos nós aqui cremos que somos filhos de Deus, então tem algo escrito a nosso respeito que nós temos que dar cumprimento também. E quando você recebe o seu chamado e é revelado desse chamado, você dará um passo adiante para cumprir seu papel nesta grande família. Neste sermão, o irmão Brana disse: se eu não creio, então por que está o Pai fazendo através de mim as obras como Ele está fazendo? Então o irmão Brana nos está dizendo que nós somos ordenados a refletir a mesma imagem da semente original. Se a semente original, Jesus Cristo, refletiu a imagem da semente, palavra, que é o próprio Deus, então nós também, quando a palavra de Deus se manifesta em nós, nós temos que refletir a mesma imagem que Jesus Cristo refletiu, que é a imagem de Deus. Amém. Veja,
E isso não poderia ser possível acontecer, a menos que tenhamos a vida, a mesma vida que estava na semente do primogênito. Se no primogênito tinha a semente de Deus, nós só poderemos refletir a mesma imagem se nós também tiver a mesma semente. Agora, se temos a vida, se nós temos a vida, então nós temos a natureza. E a natureza, quando ela se manifesta, ela manifesta a mesma característica. Se a natureza daquela semente é feijão, aquilo vai prosseguir. Não tem como você plantar, colher, na outra safra, daqui a 10 anos aquela semente virar milho. Consegue? Nem com enxerto, né? Ela vai ter que continuar sendo feijão. Vai continuar sendo feijão. Pegaram um pássaro, um casalzinho de pássaro, colocaram no viveiro. No viveiro. E aquele pássaro, aquele casalzinho de pássaro produziu os ovinhos ali. E tiveram os filhotinhos. Quando os filhotinhos cresceram um pouco, recolheram o papai e mamãe pássaro e deixaram os 2 filhotinhos ali dentro. Então eles já encontraram o ninho, a comida, tudo. O que é que fizeram? Pegaram a próxima geração e colocaram a segunda e a terceira geração assim. E depois pegaram aquela terceira ou quarta geração de filhotinho e soltaram no campo, em um local próprio. Quando aqueles passarinhos saíram fora daquela gaiola, daquele viveiro, eles próprios foram atrás dos seus gravetos, das folhinhas, construíram ninho e reproduziram. Agora, eles nunca tinham visto aquilo. Eles já nasceram dentro do criadouro, né? Já nasceram ali, dentro do viveiro. Tudo foi colocado para eles ali. Mas quem ensinou para eles que eles tinham o formato de fazer e fizeram bonitinho e geraram? Irmão Brana conta isso, não sei se é no sermão em Cades Barneia, Isaías em Cades Barneia. Em um sermão, irmão Brana conta isso, não lembro agora em qual sermão, mostrando que a natureza estava ali, estava neles, e não podia fazer diferente. Claro, talvez o irmão Pedro tem um, irmão Pedro? Irmão Pedro, cadê ele? Tem no filhotinho que se soltar, os gatos comem. Mas claro, vai soltar na cidade, né? Não tem jeito. Não tem como. Mas se você tem uma avezinha, um passarinho, um gado de Campinas, seja o que for, que nasceu em casa mesmo, solta, ele fica ali dentro de casa e tal. Estamos tratando de experiência feita por quem entende de animal. Não por eu e você que não sabe cuidar. Mas a natureza dele diziam que eles tinham que ir atrás dos gravetinhos e fazer seu ninho. Não tem como Deus colocar a sua semente em seu filho primogênito, e seu filho primogênito glorificou o Pai, fez a vontade do Pai, tudo fez para agradar o Pai, e depois aquela mesma semente, 2000 anos na frente, se manifestar em mim e em você, e procurarmos fazer diferente daquilo que Jesus fez. Ele disse, as mesmas obras farão, não foi? As mesmas obras. E a obra é fazer a vontade do Pai. A natureza que está em nós, se é a mesma natureza que esteve em Jesus de Nazaré, nós temos que procurar fazer aquilo que Deus deseja que nós, como filho, façamos nesta terra. Olha, eu posso bater o que for nesta tecla e tudo chegará em um ponto só. Nós precisamos deixar de lado, deixar de fazer o que nós queremos e fazer o que Deus quer. Agora, quando você faz o que Deus quer, você não deixa de trabalhar, você não deixa de comer, você não deixa de amar, você não deixa de viver. Não, senhores. Apenas sua vida será diferente. Foi o que aconteceu com aquele escravo, que era filho do rei, no entanto foi levado, vendido como escravo, pego a laço nos países africanos, e estava em outra terra distante, porém ele sabia a sua origem, ele sabia a sua natureza. Não era um plebeu, não era uma pessoa qualquer. Ele era filho do rei, lá na sua tribo. E lá no meio dos escravos, ele agia como filho do rei. Não era preciso bater nele para trabalhar, não era preciso dizer o que fazer, nada, nada. Simplesmente, ele cumpria com suas obrigações, com seu compromisso e andava ereto com dignidade, sem reclamar da sua situação. Eu aqui sou escravo, eu aqui estou em sofrimento, mas eu sou filho do rei. Veja, irmão Brana também conta isso em suas mensagens. E é também na mensagem sobre a adoção, sobre os livros sobre adoção que ele falou sobre isto. Veja, se eu estiver absorvido
nas minhas dores, nas minhas lamúrias, no meu sofrimento, na minha própria vida diária, eu não tenho como eu deixar Cristo viver através de mim. Paulo disse: a vida que eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. O que é fé? Revelação, não é? Isto é a justificação pela fé. Você recebe um conhecimento da parte de Deus que te faz agir diferente, te faz viver diferente. Paulo, você vive, a vida que você vive, Cristo está vivendo através de você, então você está tão santo, você alcançou um grau de santidade tão grande, inalcançável, nós não conseguiremos. Não, ele disse na carne, mostrando que está vivendo no mesmo corpo como o nosso, sendo tentado, passando por lutas, dificuldade, fome, açoite, tudo que vocês possam imaginar. Porém, ele conseguiu assumir, dar um passo para cumprir seu papel e se entregar na mão de Deus como filho. Eis aqui, ó Deus, eu quero fazer tua vontade. Mas e a minha? E a sua? Se você tentar fazer a sua vontade, deixará de lado a vontade de Deus. Você cuidará da sua aparência e não da aparência que Deus quer expressar através de você. Você falará muito bonito, mas nunca falará as palavras de Deus. Você terá bons conselhos, bons pareceres, mas não será o conselho de Deus. Quem quer ouvir o conselho de Deus? As pessoas perguntam: o que é que tu acha? Estou bonita assim, está linda, está arrasando. Mas procure o conselho de Deus. E se o conselho de Deus for dado através de você, essa pessoa vai te odiar. Porque você vai dizer: desse jeito, minha filha, você está levando mais homens para o inferno do que todos os bares espalhados por este país. Este é o parecer de Deus. Vê? As pessoas querem isto? Veja, Deus não está vindo por um povo que acha que sua mensagem é apenas um novo credo, ou um novo modelo de vida, uma nova religião, para aquelas pessoas que já estavam saturadas com denominação, que já não estavam se dando bem em lugar nenhum, em todo grupo que ia havia briga, havia problemas. Aí quando chega a mensagem, uma mensagem bate na denominação, opa, aqui tá bom, aqui eu me vingo deles. Deus não está vindo para um povo assim. Deus não está vindo para um povo que acha que a mensagem é apenas uma forma mais avançada, mais de conhecer as Escrituras de capa a capa. Que na verdade o povo, não existe povo mais sábio dentro das Escrituras do que o povo da mensagem. Não existe estudo, não existe grupos religiosos, estudantes da Escritura que entenda mais da Bíblia do que o povo da mensagem. Não existe. Não existe. Podemos não ser expert, como dizem, em alguns temas, né? Como você encontra leitores da Bíblia, pesquisadores da Bíblia, mas são pessoas já que nasceram para isso, têm mentes especiais, não é? Que pega, digamos, 10 versões diferentes das Escrituras e mostra para você cada versículo, como até onde temos visto, os pesquisadores têm nos mostrado, que entre a versão da Bíblia, se você pega a Almeida, como essa que eu passei para o irmão Odair, a Almeida Corrigida Fiel, se você pega esta Bíblia, porque é a que mais aproxima da tradução antiga, King James, e você pega essas outras Bíblias, Nova Versão Internacional, ou Bíblia na linguagem de hoje, e muitas outras, para citar o nome, eu teria que ter os nomes delas aqui, e eu farei isto o mais breve possível, não é? Se você pega e compara essas traduções, nós temos 7.000 palavras, 7.000 palavras mudadas, sua forma, e 2.000 que foram tiradas. Então é muita coisa que mudaram, muita coisa. Então isto só para quem pesquisa mesmo, para pesquisadores. Mas como leitores da Bíblia, para entender onde está os assuntos e o que significa, não existe grupo que entende mais da Bíblia do que o povo da mensagem. Agora, é para este povo que mais entende da Bíblia que Deus está mandando mais um pouco do seu conhecimento, dizendo para eles: leiam de novo, porque alguma parte vocês ainda não entenderam. Veja, falamos da doutrina de Cristo, falamos muito da doutrina de Cristo, e quando eu mandei um aviso para o irmão Brian sobre uma viagem que eu estava para fazer,
onde ia dar uma pequena palestra sobre a doutrina da mensagem, e que outro ministro também ia dar o seu parecer, que era contrário ao meu, o irmão Kossuek me mandou para mim um aviso, um recado. E esse recado que ele enviou, eu vou ler para vocês. Ele disse: a doutrina de Cristo não é teologia para ser discutida contra ou a favor. De modo nenhum. A doutrina de Cristo é uma realidade da sua posição na família de Deus. A doutrina de Cristo é para te mostrar a realidade da tua posição na família de Deus. Por isso, a doutrina da mensagem vem trazendo para você qual é a relação entre Deus e seu filho. Porque se você aprender qual é a relação que há entre Deus e seu filho, você compreenderá qual é a relação entre Deus e você como filho e filha de Deus. Amém. É por isso que é tão importante a compreensão da doutrina de Cristo. Porque a doutrina de Cristo mostra o que? Todo aquele que persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto ao Pai quanto ao Filho. Isto é o que está nas Escrituras. Quando você compreende a doutrina, que é o ensino de Deus, que gerou um filho e trabalhou através desse filho, né? E nos resgatou através desse filho, e criou todas as coisas através desse filho, então você, como filho de Deus, terá que entender também como é que Deus quer e deseja trabalhar através de você. E para isto ele te elegeu, te predestinou, depois chamou você, disse: eu te escolhi antes da fundação do mundo. Então, quando você abraça esse chamado e diz: eis-me aqui, ele te mostra então o que você deve fazer, que é então a tua justificação, a revelação. Vê? Então você sabe qual é o teu papel, e então ele coloca em você a sua glória, a sua mente. Então a doutrina de Cristo é uma realidade, mostra a você a realidade da sua posição na família de Deus. A doutrina de Cristo, conhecê-la e entendê-la de seu próprio coração, trará com isto a mesma vida que estava no filho primogênito. Foi este o recado que o irmão Brian trouxe para mim, ou mandou para mim, antes de eu fazer aquela viagem. E eu estava com 93 pareceres que um determinado pregador, ministro, tinha feito para combater ao nosso ensino, a forma que ensinamos. E eu peguei aquela lista, ia mostrar dentro das Escrituras e nas mensagens por que estamos certos na forma que ensinamos. Porém, quando eu li isso do irmão Brian, então eu já não fiz mais aquilo, apenas expus a palestra, que assim que eles disponibilizarem eu passarei para vocês, apenas expus, não é, a respeito da doutrina, como creio, como ensinamos, e aquilo que eu ia fazer, aquilo sim seria um debate. Eu já não fiz. Depois que eu li estas coisas aqui, que eu vou repetir para vocês outra vez. Ele disse: irmão Rosendo, a doutrina de Cristo não é teologia para ser discutida contra. Não, de modo nenhum. A doutrina de Cristo é uma realidade de sua posição na família de Deus. A doutrina de Cristo, conhecê-la e entendê-la de seu próprio coração, trará, quer dizer, quando o teu próprio entendimento recebe a compreensão da doutrina de Cristo, ele diz: isto trará a mesma vida que estava no filho primogênito, porque ele é uma semente, você também é uma semente. E se a vida produziu através do filho primogênito aquela forma de expressar a vontade do Pai, isso terá que acontecer também com cada um de nós. Vê? Pois bem, você verá a sua própria vida. À medida que você prossegue nisto, procurar viver de acordo com o centro da vontade de Deus, você vai ver que a sua própria vida se torna um reflexo da vida dele, da vida de Deus. Porque Deus quer viver sua vida, Deus quer viver através de você, Deus quer viver em seu próprio conjunto de circunstância. Isto foi ainda nos primeiros cultos que eu preguei lá em Contagem.
Não importa se você é um carpinteiro, não importa se você é um varredor de rua, não importa se você é uma dona de casa, uma lavadora, uma passadeira, ou seja o que for, uma médica, uma enfermeira, não importa quem você seja, todos nós temos nossa circunstância, e em cada uma dessas circunstâncias Deus quer se expressar, Deus quer se apresentar às pessoas, dizendo: aqui estou, eis-me aqui. Porque é isso que vai condenar a esta geração. É eles terem visto a palavra de Deus encarnada, viva, sendo manifesta através dos filhos de Deus que estão vivendo nesta geração, e mesmo assim eles dão as costas para esse modelo de vida, para esta verdade, dão as costas, rejeitam, desprezam. Vê? Aí que está a coisa. Então as provas que você enfrenta, os testes que Deus dá para cada um de nós, são bastante únicos nas nossas vidas, nas nossas circunstâncias de vida. E Deus quer o seu vaso, seja ele lá na carpintaria, seja ele lá na digitação, seja ele lá vendendo sapato, seja o que for. Deus quer seu vaso pronto, para através desse vaso refletir em cada circunstância que esses vasos estão e vivem. Deus quer refletir a sua avaliação para este mundo, o juízo que está para cair sobre esta terra. Não importa o que você é, as minhas circunstâncias são diferentes das tuas. As minhas são diferentes das tuas. Vê? A circunstância da tua esposa é diferente da circunstância da outra. A circunstância de teus filhos é diferente da circunstância do outro. Cada uma de nossas filhas e filhos, eles vivem em um conjunto de circunstâncias que são únicos para eles ou para ela. A tentação que eu enfrento não é a mesma que o outro enfrenta. A tentação que eu sucumbe, o outro passa com facilidade por cima daquilo. Vê? Cada um tem uma circunstância a enfrentar. E Deus quer viver suas vidas. Deus, assim como Deus viveu na vida, ou através da vida de seu filho, ele se expressou por 3 anos e meio. Deus também deseja, através de nós, mostrar-se o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém. Aquilo que ele rejeitou lá, o que ele disse que era errado lá, e o que ele disse que era certo lá, 2000 anos atrás, ele deseja fazer a mesma coisa hoje através de cada um de nós. Não importa o que você é. Se você é um filho ou uma filha de Deus, ele quer tomar nosso corpo emprestado. Vê? Ele quer que emprestemos esse corpo. Se ele quer, então simplesmente empreste. Vê? Se ele deseja nossa mente, empreste. Dê a sua mente para ele. Caso contrário, se você não fizer isto, prova que não é dele, e você fará outra coisa, do jeito que o filho da perdição fez. Ele fez outra coisa, menos aquilo que Deus queria, o Deus pediu que fosse feito. Simplesmente se entregue a ele, para que ele possa usar o seu vaso. Eu digo o seu vaso porque esse seu não é se referindo maiúsculo a ele, mas a você. O seu vaso. Deus quer usar seu vaso. Por que eu estou dizendo assim? Porque o corpo é você? Não. O corpo é o vaso onde você está habitando. Tanto é que Paulo diz: quando este vaso se quebrar, tem outro onde nós vamos habitar. Não é assim? Vê? Então você está vivendo neste corpo, vivendo neste corpo. E o que é que Deus diz? Afasta-te um pouquinho que eu também quero habitar aí. Porque o inimigo tem que ser vencido neste corpo de carne. Veja, foi assim que ele fez com seu filho. O filho teve que sair de cena, sair da frente, e Deus tomou conta daquele corpo. E o filho falava quando o pai dizia: bem, o que você quer fazer agora? Ele dizia: bem, eu quero fazer a tua vontade. Aí o filho, quando falava, não falava outra coisa a não ser aquilo que o pai queria que ele falasse. Ele não fazia outra coisa a não ser aquilo que Deus queria que ele fizesse. Uma palavra que Jesus ensinou. Ele não ensinou uma palavra que não fosse o que Deus queria que ele fizesse. Por isso ele fez a total, completa vontade de Deus. E isso é tudo que se fala sobre a vida de Deus. Se é a vida de Deus vivendo através de nós, então não é a minha. Vê? Não é vendo o que você pode fazer com este vaso. Com esse vaso eu posso fazer muitas coisas. Você com este vaso você pode fazer muita coisa. Se você quiser correr, você corre. Pular, você pula. Se você quiser, você pode destruir. Pode pendurar-se numa corda e se enforcar.
pode cortar um dedo se você quiser, se tiver coragem para isso. Com este vaso você pode fazer muita coisa. É só você faz o que quer com este vaso. O cabelo está grande, eu vou ali e corto. Deixa eu tirar a barba hoje. Você faz o que você quiser. Calça sapato, fica sem sapato. Mas só tem uma coisa que é para fazer e relutamos em fazer. É emprestar esse vaso para Deus usar. E Ele quer usar este vaso. Não é vendo o que você pode fazer com este vaso, mas permitindo Deus mesmo usá-lo e ver o que Deus fará com este vaso. Bem, já estamos indo para a conclusão. Então, deixe-me endossar aqui com algumas palavras do irmão Brana. No sermão Futuro Lar, do noivo celestial e da noiva terreal, não sei se todos os irmãos têm. Quem não tiver, essas mensagens que eu cito, se você não tem, é melhor você anotar. Mas nem adianta você falar para mim, porque depois eu já não sei mais. Melhor anotar no papel. Eu mesmo, lá no quarto onde está minhas bagunças, onde eu trabalho, eu estou colocando nas paredes aí. Alguém faz um pedido, eu anoto e colo na parede, tá os papéis pendurados na parede. Porque coloco no canto, depois um papel por cima do outro, já não acho mais aquilo. Daqui a pouco está as paredes cheias de papel. Só assim. De outra forma, o irmão Rubens me emprestou 3 livros, tem mais ou menos 8 a 10 anos, né, irmão Rubens? Nunca mais encontrei esses livros. 3 livros desse tamanho assim, pequenininho. Também. Eram os livrinhos pequenininhos, não esqueci daquilo. Mas também nunca mais encontrei. Deve estar dentro de alguma caixa com outros livros, com outras coisas. É assim. Então, se você não tem essas mensagens que eu cito, você não tem, cada uma dessas eu tenho, a menos aquelas que não estão traduzidas ainda. Mas essas outras, que são até conhecidas, mas você nunca teve a oportunidade de ter, anote, deixa anotado, não é? Deixa anotado, que eu posso imprimir para vocês. O Futuro Lar, ele pregou dia 2 de 8 de 1964, parágrafo 144. O irmão Brano disse assim: muitos de vocês perguntam como aqueles discernimentos vêm, que estavam falando de vaso, deixe Deus usar este vaso, veja o que ele pode fazer. Então veja que citação aqui. Agora muitos de vocês perguntam como aqueles discernimentos vêm. Vou lhes dizer, veja, é uma palavra que eu digo e não é meu pensamento. Complicou. Ora, uma palavra é o pensamento expressado, né, irmão? Daí você só fala o que está na sua mente. Para poder você falar, você tem que pensar. Eu não tenho como falar livro se eu não pensar livro. É rápido. Eu não posso falar copo sem antes pensar no copo. Não tem como você pensar uma coisa e falar outra. Você pode estar distraído a ponto de não lembrar direito e não conseguir alcançar a velocidade dos neurônios, da curto-circuito, né? Aquela coisa toda. Mas para mim poder falar caneta, eu tenho que pensar nela. E para poder você falar, você tem que pensar naquela palavra, porque as palavras se formam no cérebro. Vê? Mas o irmão Brano está dizendo aqui que o discernimento, quando as pessoas iam na fila de oração e ele dizia a vida das pessoas, a enfermidade que ela tinha, qual médico desenganou, por que aquela pessoa estava com aquela doença, se era um pecado escondido, tudo do jeito que Jesus fazia, do jeito que foi feito com Sara, vê? Do jeito que acontecia com os apóstolos. Então perguntaram, irmão Brano, como é isso? Porque uma coisa é você ler nas escrituras, coisas de 2000 anos atrás, outra coisa é você presenciar isso diante de você. Então ele explica aqui, olha, vou lhes dizer, veja, é uma palavra que eu digo e não é meu pensamento, porque eu não sei. Aquilo que ele falava na hora do discernimento, ele só ia ver aquilo quando ele ouvia a gravação. Depois que ele pegava as fitas e ia rodar as fitas em casa, era que ele viu que ele falou sobre o assim do Senhor, sobre a unção. Que na hora ele não sabia o que estava falando. A palavra saía, mas ele disse, eu não sei. Na hora ele não sabia o que estava falando. O que é que acontece? O vaso estava emprestado para outro usar, não era? Vê? Observe. Ele diz, eu não conheço o pensamento disso. Como posso eu te dizer quem é você e de onde você vem quando eu não te conheço? Como posso eu te dizer o que você fez há 10 anos atrás, quando eu nunca te vi em minha vida? Como posso eu te dizer onde você estará e o que você fará daqui a 10 anos? Como posso eu conhecer o futuro?
porém isso é o pensamento de outro alguém. Vê? Era assim que acontecia com Jesus. Deixe que a mente de que estava em Cristo esteja em você. Deixe que a mente que estava em Cristo esteja em você. Veja, então isto não é seu pensamento. Este é o pensamento dele através de você. Amém. E você não está expressando suas próprias palavras. Você está expressando as palavras dele. Amém. Amém. Veja, está explicado, não é? Amém. Agora, nesta forma de leitura, só para explicar para vocês, eu mudei um pouco a expressão. Mas se eu mudei, eu preciso dizer para vocês que eu mudei. Por quê? A leitura diz assim, ó. Veja, isto não é o seu pensamento, este é seu pensamento. Bem, mas não parece dita a mesma coisa? Porém, quem está lendo sabe que um está com letra maiúscula, porque ele está dizendo, este não é seu pensamento, este é seu pensamento. Quem estava ouvindo a pregação ao vivo vê que ele aponta para as pessoas e no outro aponta para o alto, dando sentido que é os pensamentos de Deus. Mas se eu for apenas ler isto, quem ouvir não vai entender que estamos tratando dessas duas coisas. Então, onde eu mudei aqui? Nisto, olha. Este não é seu pensamento, mas o pensamento dele, através de você. Mas na leitura está seu pensamento, com letra maiúscula, referindo a Deus. Compreensivo, não é? Ok. A outra parte que eu também mudei. Você não está expressando suas próprias palavras. Você está expressando suas palavras, através de você. Então, eu quando citei, eu disse, você está expressando as palavras dele, através de você. Dele, se referindo a Deus, na expressão de Mombrana, suas, com letra maiúscula. Então agora você entende como é que isto acontece. Não é você, é Deus através de você. Correto? Amém. Então quando alguém diz, irmão, o que é que você acha disso? Quando você fala a palavra de Deus, aquilo que você aprendeu da palavra, você não estará dizendo suas palavras. Você não está falando o que você sabe. Você não está dando seu parecer. Você está dando o parecer de Deus. Vê? O sermão, os dons de Deus sempre encontram seus lugares. Parágrafo 81. Deus opera através de seres humanos para redimir seres humanos. Ele pode tomar você, operar através de você para redimir a humanidade, se você dedicar completamente tudo que você é. Por que Jesus se tornou o nosso Redentor? Porque ele se entregou completamente a Deus. Como pode você ajudar as pessoas? Você diz, escuta, mas posso eu redimir alguém? Esta forma de redimir, que quer dizer comprar de volta, é você ser parte do plano da redenção. Ser parte do plano da redenção. Como eu acredito que fazemos parte de um grande trabalho de redenção. Não só aqui, mas no país, em outros lugares, em países vizinhos, em países que falam a nossa língua. Quando estamos com nossos próprios esforços, não é? Com nosso esforço, com a ajuda de Deus, levando o conhecimento da verdade às pessoas, o que estamos fazendo? Estamos deixando Deus, através de nós, levar a sua vontade, a sua palavra, a sua avaliação para as pessoas. E é assim que também você faz parte deste plano redentor de Jesus Cristo. Porque tudo foi Deus, através de Jesus, e logo em seguida, através de cada um de nós. Amém. Porque teve que Deus enviar seu Filho e ele morrer na cruz, a morte expiatória, morrer pelos pecados das pessoas, comprar de volta para Deus. Mas depois de tudo isto feito, sai eu e você, pé aqui, pé ali, chamando as pessoas, não é? Dizendo, olha, Jesus morreu por você. Olha, aquilo foi por você também. Ora, você quer entrar no reino dos céus, então aceita aquele sacrifício. Porque o Filho de Deus ouve a palavra de Deus. Mas Deus fez tudo através de Jesus. Não, tem uma parte que Ele faz através de nós. Amém? Amém. É por isso que vocês estão aqui. Vocês não sabiam disso. Amém. Vê? Mas alguém, em algum tempo, começou a dizer para vocês sobre a morte de Jesus, sobre o sacrifício de Jesus. Seus filhos, você quando era pequeno, seus pais passaram isso para você. Você hoje passa para seus filhos. Ele fez o trabalho que foi designado para ele fazer. Mas cada um dos filhos de Deus também tem uma parte nisso também. E é assim que o Mombrana está dizendo que Deus usa seres humanos para redimir seres humanos. Amém. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Agora, ele continua no sermão, os dons de Deus sempre encontram seus lugares. Se você é uma moça, dedique a sua moral
Você é um moço? Dedique a sua moral, dedique a sua mente, dedique o seu pensamento, dedique o seu coração, dedique a sua alma, dedique tudo que você é e deixe Cristo operar através disso. Amém. Amém. Creio que tá bom para hoje, não é? Tá ótimo por hoje. Vamos deixar a continuidade para o próximo culto. Senhor Jesus, neste nome precioso e amoroso, que é o nome de Deus mesmo, nós rogamos nesta hora a tua bênção sobre as nossas vidas, que a unção deste culto, que a unção da tua palavra possa nos acompanhar, e cada filho teu nesse instante que estão nos ouvindo em outros lugares, em outras regiões, à distância, que eles sejam também abençoados por ti nesta hora, e que este papel que temos que desempenhar como filhos e filhas do Senhor, que possamos ser, ó Senhor, avivado nisto, animado nisto. Anima isto em nós, Pai, que o fogo do Espírito possa estar queimando ardentemente em nossos corações, que possamos, os nossos corações estar pulsando de alegria com a vida de Deus, e que nós possamos ficar um pouquinho de lado para que o Senhor possa tomar a frente, tomar a preeminência, para que o Senhor seja o primeiro em todos os aspectos das nossas vidas. Nos ajuda, Pai, não sabemos o dia do amanhã, não sabemos se amanhã estaremos com vida, só temos o hoje. Então, que a graça tua tome conta do nosso ser e que hoje possamos manifestar a tua glória para este mundo. E que isto traga para nós vida, cura, libertação. No nome de Jesus Cristo. Amém. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda sua admirável pureza e amor. Vem tu, chama divina, todo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador por Deus, do reino além dos céus, vem em serviço do meu rei. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá no céu, reconciliai-vos já, diz o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Por Deus mandado está que o homem pecador, arrependido já, se chegue ao Salvador, pois quem o receber no reino vai viver, vem em serviço do meu Rei. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá no céu, reconciliai-vos já, diz o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Mais belo que um rosal, o lar celeste tem, as bênçãos ao local, o gozo eterno além, ali só há prazer, nos manda o Rei dizer, vem em serviço do meu Rei. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá no céu, reconciliai-vos já, diz o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus.
Muito obrigado por tudo, pela ajuda necessária que tem suprido as necessidades desta obra, deste trabalho. Vocês à distância também, os irmãos